Tá, esse PRTB que você faz parte é aquele do Aerotrem ou não? Do Levi? É. É esse mesmo. Ah, esse mesmo. É. Tá bom. Só para saber porque eu estava meio confuso aqui. Michele, sua pergunta, Michele. Faz parte do seu plano de governo retomar algo dessa ideia, pré-candidato? Eu acho que a gente tem tanta prioridade. Eu acredito que a gente estabelecendo as prioridades aí, concluindo elas primeiro, por que não, né? Tem tantos países aí que já estão no outro patamar, né? Tem uma tecnologia chamada maglev, que tem trens que eu usei isso lá na China, que eles são magnéticos. Eu acho que a gente já pode evoluir um pouco essa ideia aí. Mas o Levi era um grande brasileiro, um brasileiro visionário. E estabelecendo as prioridades básicas primeiro, a gente pode caminhar para isso aí. Falando em transporte coletivo, qual seria a ideia, o projeto ideal para a cidade de São Paulo, hoje baseado de maneira geral com um sistema de trilhos gerenciado pelo governo do estado e também pelo sistema de ônibus da prefeitura? O que mais é possível fazer? Se você descentralizar o empreendedorismo, né, que a gente puxa 3,5 milhões de pessoas através dos metrôs da Zona Leste para o centro de São Paulo. Se colocar centros de empreendedorismo nas comunidades, você já vai resolver muita coisa. Não tem nem lógica, né? A gente vê as pessoas com a fila que fica ali dentro apesar de ser do governo do estado, dentro do metrô, eu tive acesso a isso e fiquei em estado de choque de ver o porquê que a gente não tem mais vagões nos horários que a gente precisa. Mas o fato de descentralizar, a gente tem internet, a gente tem empresas do mundo inteiro trabalhando em home office. Acho que a prefeitura, por mais que ela não faz a gestão do metrô, mas a gente pode oferecer incentivo em colocar centros de empreendedorismo nas comunidades, né? São mais de 1.000 favelas que tem na cidade de São Paulo, são 96 distritos, mas a verdade, você não acha uma pessoa que sabe falar com precisão quantos bairros tem em São Paulo. Favela tem mais de 1.000, bairro tem mais de 470. E a gente não tem ninguém com essa ideia de descentralizar e de incentivar, porque sendo empreendedor, eu sei que o home office ele cai um pouco a produtividade. Só que a gente pode incentivar para contratar mais gente. Cair na produtividade não é o problema é não ter alguém para apoiar essa queda de produtividade. Consegue fazer isso? Consegue. A gente vai ter menos fluxo de gente transitando na cidade todo dia. Mas mesmo assim, você tirando a circulação de pessoas pela cidade, ainda não é o suficiente para poder tornar o sistema mais atrativo. Quais outras possibilidades podem ser feitas? Aumento aí já é do governo do estado, mas no município aumento de ônibus, né? Se você, de forma dinâmica e inteligente, coloca alguns horários de forma diferenciada, mas nada mais justo do que descentralizar usando computador e internet. A pessoa sai da casa dela, para entrar num prédio desse aqui, já fila aqui para entrar no elevador. Não para entrar no elevador, para subir aqui, sentar, abrir o computador e ligar o computador pela internet. Qual que é a lógica? O povo tão civilizado, tão tecnológico, tem que acordar 5 horas da manhã para abrir um computador. O senhor pretende ampliar o home office no serviço municipal, no servidor? Na verdade, a capitalização vai melhorar. Ao invés de mandar alguém para home office, não faz isso. Tem que mandar o serviço para perto da casa da pessoa. Por exemplo. Pegou o pedaço da resposta? Tudo bem. Então, ao invés de mandar servidor... Recomeça essa resposta, por favor, em relação aos servidores municipais. Em relação a fazer home office com serviço público, não precisa, porque, na verdade, a gente tem que capilarizar e aumentar a subprefeitura, que o povo nem tem acesso, né? Tem 32 subprefeituras, são 96 distritos. Ao invés de mandar o servidor para casa, o servidor tem que trabalhar perto da casa dele e perto da casa de quem precisa de ajuda. E hoje é completamente descentralizado. A Prefeitura de São Paulo tem mais de 40 mil imóveis. Até agora eu quero saber por quê, né? Eu tenho estudado os números da Prefeitura e tem me assustado bastante. Você pega um serviço, por exemplo, a subprefeitura, são 32, tinha que ter todos os serviços juntos em um prédio só. A Prefeitura tem 40 mil prédios esparramados e ainda tem prédio que ela aluga para colocar várias subsecretarias. E o povo vai num lugar, mas depois tem que voltar no outro prédio por causa do CAD único, aí ela precisa de um benefício, ela não consegue achar num prédio. Então, a resposta para você, ao invés de
colocar em home office um servidor público, a gente tem que pôr ele perto de casa, perto da casa das pessoas, e aumentar essas subprefeituras, diminuindo o custo, inclusive. Pré-candidato, um dos outros problemas ainda relacionado a essa questão do transporte é o nosso trânsito aqui em São Paulo, que às vezes a pessoa fica 2, 3 horas para poder se deslocar de um canto a outro. Se estiver na Zona Leste e for para outro lugar, que esteja um pouco mais distante, você vai demorar 3 horas para chegar no seu trabalho. Passa pelo seu plano de governo ou pela sua ideia também algo que possa minimizar o congestionamento monstro que a gente tem em São Paulo todas as manhãs, a exemplo da lotação no transporte público que a gente estava falando? A cidade de São Paulo não foi projetada para ter esse fluxo de carro aí de 7 milhões de carros, né? São 12 milhões de pessoas. O governo do estado já tem investido bastante, né, junto com o governo federal, que eu acabei de ver que assinaram uma parceria para fazer mais linhas de metrô. O que a gente precisa é colocar uma linha expressa na Marginal Tietê. Nós, como povo, e a prefeitura, de novo, né, passa algumas coisas na mão do estado. Esse Rodoanel Norte, que não termina nunca, já gastou 5 bilhões nele. Nós precisamos de ter uma revolta para pôr pressão nisso. Por quê? São 44 quilômetros de rodovia, que se desafogar aquilo ali, se liberar essa obra, os caminhões, né, os pesos pesados aí, não vão passar na marginal e, consequentemente, não vão desviar para as principais vias da cidade. Acho que a CEAGESP, né, levar ela para a região norte de novo. Por quê? Trânsito de caminhão atrapalha absurdamente o centro de São Paulo, a região central, né? O que acontece? Se todo mundo entender que o trânsito se resolve com facilidade, com mais metrô, com mais ônibus, descentralização da economia. Quando eu falo descentralização, é o home office por conta de tecnologia. Perda de produtividade, incentivo para contratar mais, ou seja, a gente contrata mais gente, descentraliza esse movimento todo. Tem 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo. Inclusive, essa é a grande vantagem de voar, você consegue achar áreas, né, onde você pode fazer isso. A grande ideia para desafogar o trânsito de São Paulo a gente criar 10 bolsões de estacionamento. Algumas áreas podem suportar de 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 vagas. Você imagina pessoas conectando nesses bolsões e a gente ligar isso por teleférico até a próxima estação. E criar um cinturão de teleférico para as comunidades, não a solução master de trânsito de São Paulo. Outra coisa, aumentar uma via, uma faixa ou duas, né? Eu já vi que tem engenharia para isso, dá para fazer, na marginal, para criar uma linha expressa de alta velocidade. Você imagina, cortar os caminhões ali que atrapalham o trânsito, mas aí, de novo, né? Nós estamos num pacto federativo de município, estado e federal. Nós vamos de ajuda do poder federal também. A CEAGESP, que eu dei a ideia de mudar para a Zona Norte, é do federal. Tem que, né, sentar, dialogar e transmitir isso. Uma coisa para liberar o trânsito em São Paulo, copiar um modelo americano que não gasta dinheiro com infraestrutura, que é no vermelho. Se der para passar, você tratar ele como um pare. Isso é uma das melhores soluções para a cidade de São Paulo. Então, via expressa, teleférico para mover entre as comunidades, são mais de 1.000, né, na cidade de São Paulo. Liberar esse rodoanel, aumentar a quantidade de ônibus, continuar nesse avanço, né, de linhas de metrô, isso tudo vai desafogar o trânsito de São Paulo aí nos próximos 24 meses. Esse cinturão de teleféricos que está sendo previsto no seu pré-plano de governo, como que funcionaria na prática? Como que seria essa ligação? Seria um tipo de sistema de transporte que poderia ser utilizado pelo bilhete único? Explica pra gente. Tem que integrar, né? Assim como tem a integração, você pode integrar, mas a ideia é promover a comunidade. Não é nem uma solução a priori de trânsito, só que se você tem um cinturão em volta das comunidades, né, indo e voltando e ligando em subestações, as pessoas da comunidade não pagam. A gente quer criar polos de gastronomia, hotelaria, fazer esse polo de empreendedorismo nessas principais comunidades, fazer com que as pessoas visitem as comunidades. São Paulo é muito forte com o turismo e as pessoas têm uma impressão, elas têm até medo de ir na comunidade. Eu vou falar por mim. É mais segura a comunidade que o centro de São Paulo. E aí, essa solução seria de locomover pessoas que moram ali. Eles já não têm urbanismo. Ali por exemplo, eu fui em Travinhas, fui em Vila União, eu vi o que eles fizeram, Conjunto Paulistano, eu vi várias pessoas enfiadas dentro do esgoto e essas pessoas, elas não são assistidas em absolutamente nada pelo poder público, zero. Para ajudar o trânsito, mas principalmente para honrar as comunidades e fazer com que aquilo ali vire polo turístico. Porque aí o turista paga as pessoas que não são moradores, através digital, né?
as pessoas que são moradoras, elas conseguem se locomover de 16 a 22 km por hora, dependendo do tamanho do vagão, só que não para a hora nenhuma. É contínuo o trânsito. Ou seja, é um trânsito aéreo, sustentável, não faz barulho, não atrapalha em nada. La Paz já tem, Medellín já tem, em Balneário Camboriú tem. Infelizmente, o que tem no Rio de Janeiro é público e parece que tudo é público, ninguém dá conta de fazer. E aí você fala, então vai gastar quantos bilhões? Iniciativa privada, subsidiada para quem mora ali para movimentar turismo, gastronomia, hotelaria e empreendedorismo nesses lugares. Pablo, você tem um plano de governo escrito? Está sendo escrito. Está sendo SP50. ou você tem? Ninguém tem um plano de governo Ninguém escrito. tem? Está todo mundo fazendo. Todo mundo faz. Nenhum candidato tem? Nem tem candidato, são pré-candidatos. Então, como o são que é uma pré... hipocrisia, né? Porque nós estamos fazendo campanha aqui, certo ou não? Não, a gente É lógico que tá... estamos, não, eu não estou, só isso se você. é uma se hipocrisia. tiver... Não. Tá, vamos falar, vamos fugir disso. Agora deixa eu fazer. Não, uma coisa Posso concluir a pergunta? Pode. Você não tem plano de governo escrito ainda, não? Não, então, ninguém tudo tem. que você está dizendo são coisas que você viu na cidade. Então, como é que nós vamos cobrar de você se você for prefeito, se eu vou pegar o teu plano de governo e dizer, ó, você não cumpriu o que está aqui no plano de governo? Vou pegar o plano de governo aqui, por exemplo, de presidente. Eu fui candidato a presidente, esse aqui tem um plano de governo, porque está pronto. Agora, nenhum outro candidato fez plano de governo, porque está na fase de fazer isso, né? Essas próximas semanas. Mas quando é que a população vai saber para poder escolher o prefeito, pô? Então, vamos lá. O plano de governo chama SP50. A nossa intenção é levar São Paulo para 2050 antes de terminar 2030. Não, tudo bem, mas... Deixa eu terminar. Na prática... Não, na prática eu tenho a data, né? Tem a convenção. Conhece a convenção? Uma coisa é opinião e outra coisa é lei. Então, vamos lá. Falar que está fazendo campanha é opinião. Eu não sei se você está fazendo, eu não estou. Eu estou me anunciando e provocando as pessoas para elas entenderem que tem algo diferente. Eu sou o único pré-candidato que tem tudo a perder para poder servir o povo. Então, assim, o projeto chama SP50 e é inspirado no que a China fez em relação ao Brasil de 1990 para cá. Como assim? Em 1990, a China tinha um PIB menor que o do Brasil. Era um PIB assustadoramente menor que o do Brasil. Ela cresceu 8 vezes em relação ao Brasil e hoje está em casos de ultrapassar os Estados Unidos da América. O que eu vejo sobre São Paulo? São Paulo está travada no passado. Algumas décadas atrás, pessoas de visão levaram São Paulo para o futuro. E esse processo eleitoreiro, essa politicagem, né? Esse herdeiro político, o atual prefeito, ele é um herdeiro do Dória, que é herdeiro direto do Covas, que é herdeiro do Dória e faz parte do mesmo público que não vai levar São Paulo a lugar nenhum. Então, se você perceber, o atual prefeito não tem um plano de governo para o próximo governo. E aí que está o detalhe. Nós vamos levar São Paulo de volta para o futuro. O que é levar São Paulo de volta para o futuro? Primeiro, as questões básicas. A gente precisa de ocupar as crianças nas comunidades. Elas estão desocupadas. Todas as mães, eu falava assim, ó, se você... Olha o que eu perguntei nas comunidades. Eu cheguei nas mães da comunidade e perguntei, o que você quer? Se você fosse prefeita, qual a decisão que você tomaria aqui? Quase todas as mães responderam a mesma coisa. Cuida das crianças, por favor. E eu vi crianças desocupadas o tempo inteiro. As pessoas perguntam para mim, como é que você vai resolver a Cracolândia? De 2030, 40, 50, eu já sei, ocupando as crianças. Senão vão virar bandidos. Eu joguei bola lá na Vila União com as crianças, aí eu perguntei, alguém aqui quer virar bandido? Você acredita que teve criança respondendo que queria? Porque a única chance que eles veem de prosperar é imitando um bandido que é rico. Aí eu... Mas a Cracolândia tem bandidos, pré-candidato? Mas é claro que tem bandidos. Mas só bandido? Como é que alguém... Não, só a palavra é sua. Como é que faz para uma pessoa que não trabalha usar droga? Tem alguém doando droga lá? Você acha que tem alguém doando droga lá todo dia? Não, eu só queria entender como o senhor encara os dependentes químicos que estão na Cracolândia. Não, lógica, não é dependente químico só não, é abandonado pela sociedade. Enquanto cada um conta a sua própria história, perdemos a revolta em ver pessoas jogadas na rua. Eu estou revoltado com isso. Você ter 63 mil pessoas em situação de rua, ninguém está querendo fazer nada. A gente vê um rio que está aí, com essa lorota falando que está limpando ele desde 1990, isso é renda para um monte de gente aí que a população não sabe disso. Você vê um rodoanel que não termina nunca. Nós vamos sair aonde com essa cidade? Esse final de semana agora eu fui ver Pinheiros, ele fica parecendo que estava no carnaval, tudo sujo. Aí de madrugada começa a tocar as balsas para limpar, para ninguém ficar escandalizado, mas vai resolver que dia? Tem 4 mil mananciais aqui na cidade de São Paulo, quase todos estão contaminados. Você vai na periferia, tá? Na periferia não, no campo de concentração, né? Porque se aqui na zona oeste de São Paulo
A idade média das pessoas é 86 anos. Você vai na quebrada 44, 48 anos, depende do lugar. Os caras estão enfiados dentro do esgoto e ninguém faz nada. Então, assim, tem que ter uma indignação do povo. O povo está muito acomodado. Vocês já acostumaram com o cheiro do Tietê e eu não vou acostumar nunca com esse odor. Isso é um esgoto. Agora, pré-candidato, para fazer tudo isso, e caso o senhor seja eleito, imagino que o senhor tenha que flexibilizar algumas das suas ideias, das suas convicções, até pelo histórico que a gente acompanha de políticos, né? Só que o sistema, ele funciona assim há muito tempo. Eu vi uma entrevista do senhor dizendo, eu vou chegar metendo o pé na canela. É possível fazer isso num sistema que não muda há tanto tempo? Como é que o senhor vai angariar alianças, caso seja eleito, para tentar meter esse pé na canela e fazer tudo isso? Como é que é seu nome? Roberto. Roberto, você consegue contextualizar o negócio do pé na canela? Do que eu estava falando? Sim. O que era o assunto? Você estava dizendo que ao chegar para fazer as suas ações na prefeitura, seria, de algum modo, chegar chegando. Desculpa, você está errado. Eu falei em relação aos jornalistas que são intempestivos. Opa, mexeu com a categoria. Não tem problema. A categoria que treine e fique forte para aguentar o tranco. Intempestivos? É isso, intempestivos, que são intransigentes, muitos são militantes. Eu não falei isso em relação ao governo, eu sei como é que o sistema funciona. Eu fui candidato, tomaram o partido, fui eleito deputado federal, derrubaram o partido de novo, só que dessa vez não vai acontecer. E como é que seria, então? É o seguinte, na canela é assim, ó. A gente pode muito bem ser propositivo. Vamos falar de São Paulo, vamos falar. Não, mas eu quero falar da sua vida, então vai levar na canela toda vez. Não, sim, mas... Não, só para corrigir, porque o que você acabou de fazer foi pegar um negócio fora de contexto e ligar com outro. A política é muito simples. Não dá para chegar metendo o pé na canela. Não, nem no mundo empresarial. No mundo empresarial, ninguém constrói nada grande sozinho. Na política, ninguém muda um país ou uma cidade em 4 anos. Isso é um processo de gente que tem que fazer por 50 anos. E eu entrei na vida pública justamente por isso. Não adianta querer falar, vamos moralizar tudo. Agora, da minha parte, eu vou fazer do jeito que tem que ser feito. Vários partidos estão inclinados a vir com a gente. A União está prestes a romper com o Nunes. Aí eu não vou falar em nome dos outros para eles não ficar chateados, mas vai vir alguns partidos. Ninguém governa uma cidade desse tamanho sozinho. Agora, minimamente, nenhum maluco, maníaco, nem gente com incapacidade cognitiva vai conseguir sentar num secretariado na Prefeitura de São Paulo, que eu não vou deixar. Sem chance. Queria voltar de novo, colocar os pés no chão. Vamos lá. Porque as pessoas pagam imposto nessa cidade e, logicamente, o prefeito é o empregado do pessoal que paga imposto, os vereadores são empregados, por aí afora. E aparentemente não é. Você está na região central de São Paulo, não sei se você conhece por aqui. Isso. Já esteve aqui antes, aqui se chama Centro Histórico. Aquele prédio ali em frente... Muito mal cuidado, a muito Biblioteca prédio Municipal, tombado, invadido. você conhece ali, está pertinho e tal. Muita... Vamos supor que você saísse... Nós estamos na rua Major Quedinho. Sim. E você saísse aqui agora, de transporte público, para ir no Capão Redondo, como é que você faria? Primeiro é fazer pergunta, né? Pergunta onde que está a estação mais próxima, onde, se tem ligação de metrô. Vamos pegar lá para o Jabaquara. Peraí, você não sabe onde fica? Como é que você vai? Tudo bem, você pega o Waze, eu quero saber se você conhece a cidade. Eu vou te falar, eu vou pegar a linha para o Jabaquara. Eu tenho apartamento em Jabaquara. Jabaquara, o Capão Redondo de Jabaquara, pô. Então, eu vou pegar para o Jabaquara, que é onde eu tenho apartamento, e dali eu vou pegar a conexão para chegar no Capão Redondo. Você não sabe chegar no Capão Redondo por transporte, você não sabe. Eu sei chegar. Fazendo pergunta, eu sei chegar com o meu próprio carro. Claro, mas qualquer cidadão. Não sei qual é a pessoa que quer dirigir a cidade, pô. Para dirigir a cidade. Eu vou dirigir a cidade ou vou pilotar o ônibus? Você está me dando um cargo para pilotar o ônibus, para chegar lá no Capão Redondo? Eu querendo que você diga que conhece a cidade. Eu conheço a cidade. Agora, você conhece as 28 mil quadras que tem na cidade? Você foi em quantas? Mas eu não sou candidato a prefeito. Não tem problema, eu não sou candidato a motorista de ônibus. Não, você é candidato a prefeito. Agora você falar para mim, não, você tem que levar 60 pessoas no Capão Redondo, eu vou com humildade falar, não, você pode contratar outra pessoa, que a gente precisa de alguém que já conheça a linha de ônibus. Você não sabe chegar lá. Você usa transporte público? Peraí. Você usa transporte público? Qual que é a lógica? Você já pegou metrô na sua vida? Já peguei metrô. Quando era jovem? Você na faculdade? Eu estudei escola pública. Eu estudei escola pública. Eu sei, na faculdade de Direito de São Francisco, a escola aí não é pública, né? Não, é pública, mas paga por nós, pelo contribuinte. Eu estudei na escola pública e fiz faculdade trabalhando como atendente de call center. A faculdade é privada da Universidade Paulista. Vamos lá.
Você quer perguntar para mim como é que faz para chegar no Capão Redondo? É, como transporte Se eu quiser, eu vou a pé. Se quiser, eu vou você não correndo. chega, você não chega a pé, você não chega. É muito longe, meu. É muito longe. Sabe por que eu chego? E Aí... você vai ser assaltado no meio do Então caminho, vamos lá. vai perder o celular, vai ser Não, um vamos inferno. lá. Vou te explicar por que eu chego. Eu sou um Ultraman, já percorri uma distância de 452 quilômetros em 35 horas Eu e não sabia 17 disso. minutos. Não, então, mas é bom você Então saber. retira